Hoje eu vou te ensinar a usar o simulador da Caixa. Logo na primeira etapa dos dados iniciais, vem a parte da categoria do imóvel. Então você pode colocar aqui em que esse imóvel se enquadra. Se é pronto, se é novo, se é em construção, se é terreno. Vamos usar aqui para esse exemplo um imóvel novo. Vamos colocar o valor aproximado do imóvel. Nesse caso, 150. Logo aqui vem a localização. Para esse caso também vamos usar aqui Pernambuco. Vamos usar aqui a cidade do Recife, que já veio automaticamente. A opção, se possui imóvel nesta cidade ou não. Atentar que se você marcar isso, automaticamente desenquadra do programa Casa Verde e Amarela. E se você não marcar, ele vai dar a opção do programa Casa Verde e Amarela. Aqui ele pergunta o CPF. Não precisa ser seu CPF, mas tem que ser um CPF válido. Esse campo, CPF, ele não vai influenciar em nada na análise. Se você é corretor de imóveis e está fazendo simulação para algum cliente, não precisa pedir o CPF do cliente para fazer essa simulação. Você pode inserir o seu próprio CPF. Isso aqui não vai influenciar em nada na análise. Telefone. Também você pode colocar um telefone que não seja existente. Também não tem problema, não vai influenciar em nada na análise. Renda bruta familiar. Aqui você deve verificar para renda no contra-cheque, para renda bruta, certo? Nesse caso aqui vamos trabalhar com um valor de R$ 2.300 aproximadamente. Data de nascimento, você insere aqui, já aparece o campinho, então deixar essa aqui que está mesmo no ano de 81. Aceite ser contactado pela Caixa Econômica Federal, isso também não vai mudar nada na aprovação. Possui 3 anos sob o regime de FGTS, vamos colocar que não. Mais de um comprador ou dependente, também vamos colocar que não. Tem ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa, essa parte aí vamos deixar preenchida. Logo ele aparece duas opções, SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança, e Programa Casa Verde e Amarela. O SBPE é para aquele cliente que já tem um imóvel no nome, já tem um financiamento, ele não entra mais no Programa Casa Verde e Amarela. Então ele não tem mais ajuda na taxa de juros, nem no subsídio. Nesse caso, para essa faixa de renda, é muito raro conseguir um financiamento pelo SBPE. Então, a melhor opção é o Programa Casa Verde e Amarela. Logo aqui já aparece na quarta etapa o resultado. O valor do imóvel, o prazo máximo de financiamento, o prazo escolhido, a cota máxima de financiamento, o valor de entrada, o subsídio que a Caixa oferece, que o governo oferece, e o valor do financiamento. E aqui a tabela de financiamento. Nesse caso aqui, a tabela SAC, que se chama Sistema de Amortização Constante. Nessa tabela, o cliente tem a opção de pagar decrescente. Você começa com uma parcela maior e termina com outra menor. Quando você desce, logo em seguida aqui está mostrando. Primeira prestação, 679 e última prestação, 255. Porém, você deve atentar para o seguinte, o valor utilizado de financiamento aqui está sendo 91, mais 5.000 de subsídio. Então, esses dois valores aqui, 5.748 mais 91, é o que esse cliente, que essa pessoa consegue nesse tipo de financiamento com essas características que colocamos. Porém, podemos alterar ou o prazo, ou o valor de entrada, ou aqui alterar o tipo de tabela. Qualquer um desses campos que eu clicar, ele vai para o mesmo campo, que é o campo de alteração dessas informações. Então vamos lá. Nesse caso, sempre que você clique e zere a entrada, coloque a entrada como 0, deixe o prazo em 360, que é o prazo máximo para o programa Casa Verde e Amarela. E aqui, olha, existem duas tabelas disponíveis. Como eu falei, a SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, que é a decrescente, e a tabela Price, que é no sistema linear. Mas muitas pessoas chamam de fixas, porque elas são praticamente os mesmos valores, tem pouca alteração. Temos que analisar o que é importante para o cliente, é o valor da parcela ou o valor de financiamento. O que é que esse cliente está querendo? Um financiamento maior ou um financiamento menor com uma parcela mais atraente? Então, sempre bom fazer as duas opções, na SAC e na Price. E sempre que usar, é interessante você zerar a entrada para que o sistema já informe o valor de entrada obrigatório, o valor máximo liberado. Olha, logo aqui a gente vê que essa simulação já foi diferente.
O cliente, em vez de conseguir 91 mil, ele já conseguiu 117 mil, mais 5 mil de financiamento, automaticamente ele já tem aqui quase 123 mil de financiamento. Já é mais interessante. A entrada, que era 50, já diminuiu aqui para 26, ou seja, já se tornou mais interessante, mais atraente esse financiamento. Porém, as parcelas, como ficariam? As parcelas estão aqui, as mesmas parcelas de 679. A diferença é que essa parcela ela vai ter oscilações no meio do contrato, ela vai ter um aumento e depois ela volta ao chegar ao ponto de a última parcela ser 649. Então, na maioria dos casos, para essa faixa de renda, normalmente clientes com renda de até 3.200, 3.500, a tabela Price sempre é melhor. Mas em cada caso é importante você fazer as duas opções. Ou se for no SBPE, existem várias opções. Então vamos lá para 10 mais prestações. Aqui vem a evolução das mensais mês a mês. Primeiro, segundo e as datas de vencimento. Aqui na parte de detalhamento vem o valor da parcela. Não observe o valor aqui da prestação, mas é o valor do encargo, que é o total da prestação, mais o seguro, mais a taxa de administração. É o valor que o cliente tem que pagar por mês. Se você observar, ele está 679,36 e vai se manter durante bom tempo nessa faixa de preço. Aqui a gente está o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto mês em diante. Então, você pode ir observando, ver que chega um determinado momento que é 689, ele vai ter um pequeno aumento e depois ele retorna à parcela até menor do que o valor da parcela inicial. Nesse caso eu quero voltar, eu preciso descer até a última etapa e voltar aqui à etapa anterior para mudar algumas coisas que podem melhorar. Guarde bem esse número, 117 mais 5.748. Isso é o que esse cliente, sem dependente, apenas uma pessoa comprando um apartamento com a renda de 2.300, sem dependente e sem ser cotista de FGTS, ele não tem mais de 3 anos de FGTS, conseguir esse valor. Porém, se o cliente tiver mais de 3 anos de recolhimento, já vai mudar aqui na nossa análise. E se ele também tiver um dependente ou for um casal que somando dá essa renda, o que o governo analisa é se são 2 CPFs para o mesmo subsídio. Então ele consegue um subsídio maior. Mas a faixa de renda é que determina o valor de subsídio. Possui 3 anos de trabalho sobre o regime de FGTS, vamos marcar que sim. Ele vai reduzir 0,5% na taxa de juros e com isso vai permitir com que o cliente consiga um valor de financiamento maior. E aqui a opção, mais de um comprador ou dependente, vai fazer com que o subsídio dele dobre. Vamos ver como ficou. Novamente as duas opções, vamos clicar aqui no programa Casa Verde e Amarela. Lembrar aqui de alterar, já vamos alterar de imediato. Vou colocar aqui 0 e aqui também na Price. Calcular. Veja como essa simulação já passou a ser diferente. O valor de entrada diminuiu aqui para 18 mil. Por quê? Porque o subsídio do governo dobrou. Onde ele seria R$ 5.700, hoje agora é R$ 11.496. E o financiamento, pelo fato de ser cotista, de possuir 3 anos a mais de FGTS, liberou um financiamento maior, de 120 mil. E interessante que é uma parcela ainda mais em conta, por conta dos juros que diminuiu. Os juros para essa faixa de renda está dando aqui, ó, 4,85 juros efetivo ao ano, 4,85 ao ano.